Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os erros mais comuns cometidos em inglês dentro da nossa área de dados, isso incluindo palavras, siglas e também verbos. Se você tem interesse pelo assunto, fica no vídeo que está bem interessante. Here we go. Então, pessoal, o tema de hoje ele é bem interessante, porque eu percebo que muitas pessoas têm postado sobre vagas internacionais, como conquistar a sua vaga no exterior, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, né? E esse vídeo tem a intenção exatamente de ajudar vocês que têm interesse, né, ali de alcançar de uma determinada vaga internacional, ou seja, um ambiente que todos vão falar em inglês, e você acha que talvez esteja falando errado, né? Ou você até não saiba que está falando errado e precisa melhorar algumas coisas. Eu tenho percebido que muitas pessoas têm falado alguns termos, algumas palavras, siglas, enfim, verbos errado, dentro do que a gente pensa de inglês, um ambiente totalmente em inglês, ou seja, você vai falar inglês 100% do tempo. Aqui eu não tô para criticar você, não tô para apontar o dedo, falar que você tá errado, não sei o quê. Até porque cada um sabe, né? Tem gente que talvez não tem interesse de melhorar o inglês, ou acha que não precisa, vai continuar falando desse jeito mesmo. Eu não mexo com nenhum americano, sei lá, com ninguém, né, que fale a língua inglesa, e eu quero continuar falando desse jeito. Você não sabe da minha vida, realmente não sei da vida de ninguém, tá? O que eu quero dizer é só que realmente a intenção desse meu vídeo é ajudar, né? Porque eu percebo que, infelizmente, existem muitas palavras, muita coisa que o pessoal fala errado, e isso vai atrapalhar você sim num processo, né, que você queira uma vaga que seja 100%, né, que você precise ter ali. Mesmo que você não tenha o inglês fluente, você precisa tirar isso, meio que um vício, né, de falar algumas palavras que a gente aprende, né, aprendeu a falar. Eu às vezes ainda cometo alguns erros, tá, gente? Ninguém é perfeito, muito menos eu, né? Então às vezes a gente está ali empolgado falando inglês e acaba cometendo esses erros, né? E também a gente comete erros falando até em português, né? Imagine em inglês. Mas o que eu quero dizer é que são palavras, tá? São coisas bem específicas e pontuais que você vai ver, que talvez você não concorde. Mas todo mundo fala assim em português. Mas quando a gente pensa em vagas internacionais e quando a gente pensa em inglês, a gente tem que mudar a nossa cabeça. Como o pessoal gosta de falar muito, né? Tem que mudar o mindset, né? Então eu vou passar essa aqui para vocês, tá? Espero que vocês gostem, e reforçando, a intenção aqui, pessoal, é totalmente de ajudar vocês, beleza? Então bora para as palavras. Então, pessoal, começando aqui pelas siglas, tá? Nós temos umas siglas bem famosas, né, dentro do nosso, siglas e acrônimos, né, bem famosos aí dentro da nossa área de dados, tá? Lembrando que a forma que eu vou falar agora primeiro é a forma errada, tá? E quando eu digo errado é pensando no americano, não é? No britânico, ou seja, pensando nas pessoas que falam 100% inglês, independente do país, ou seja, num ambiente 100% inglês, e que ninguém conhece essas formas de falar, vamos dizer assim, abrasileiradas, aportuguesadas, né? Porque realmente, gente, é normal, né? A gente vai ler conforme o nosso idioma, só que a gente tem que lembrar que não são palavras do nosso idioma, né? São palavras de origem em inglês, né? E a gente também tem que entender que a gente está falando com pessoas do idioma inglês, então a gente tem que falar em inglês, né? Para a pessoa entender. Você não vai entender, por exemplo, você falando KPI, tá? API, ETL, tá? Não vai entender, não adianta. Gente, me desculpa, tá? Mas não vai entender você falando dessa forma, tá bom? Então, tem que botar essa consciência, tá? Botar essa consciência que você precisa aprender a falar da forma correta, lógico, se você quiser, né? Para poder disputar vagas em outros países e etc. Então, se você quiser continuar falando da forma brasileirada, né, igual eu falei, vamos dizer assim, entre aspas, pode continuar, não tem problema nenhum. Eu tô aqui para ajudar, tá, gente? Não tô aqui para julgar, nem criticar ninguém, não, beleza? Então, vamos lá. Então, o correto ali é KPI,
KPI, Key Performance Indicator. Key Performance Indicator. Ok? Então vamos lá. API. API. Application Program Interface. Application Program Interface. ETL. Inclusive, gente, antes de continuar aqui no ETL, que é o ETL, se você for parar para pensar, tá bem errado isso, porque se a gente realmente fosse passar o ETL para português, não tinha que ser ETL, tinha que ser ETC, que é distração, transformação e carga, né? Então, para você ver como é que a gente realmente faz de uma maneira não muito correta, né? Principalmente essa aí, né? Tinha que ser ETC, pô. Quer falar em português então? Então vamos ETC, que é extração, transformação e carga. Tá entendendo? É o ponto que eu quero chegar. Então, ETL, Extract, Transform and Load. Beleza? Extract, Transform and Load. Passando aqui para palavras em geral, tecnologias, né? Entre outras coisas, né? Não falando de siglas nem de acrônimos, nós temos ali as tecnologias, beleza? Então nós temos, falando, né, da forma não correta, primeiramente ali Hive, MySQL é clássico, né? E MongoDB, tá? Então vamos lá, falando da forma em inglês, né? Hive, ok? Hive, MySQL, MongoDB. Palavras com data. Tô falando errado, viu? Data, não é data. Gente, esse também é assim o clássico da galera de dados, né? Data. Tá? Data. Então vamos lá. Depende muito também da questão de sotaque, tá, gente? Mas data não é sotaque, tá? Ah, não, é que eu falo data porque é meu sotaque. Não, gente, não é sotaque, é erro, tá? Então não vamos exagerar aí, né? Então, galera, também não pode ir muito para esse lado, né? Então, database, data lake, big data, beleza? Palavras com query, não é query. Eu vejo, principalmente a galera que mexe com banco mesmo, gente, é query o tempo todo. É professor falando query, é mestre de não sei o que falando query. Galera, mas eu falo do jeito que eu quiser, eu ganho muito dinheiro, você não ganha nada, eu sou rico e eu vou continuar falando query. Pode falar, tá? O meu intuito aqui é ajudar o pessoal a falar certo, né? Certo em inglês, beleza? Então é query, ok? Query, big query, beleza? Essa é a forma correta de se falar, beleza? Verbos. A gente inventa um monte de verbo também, né? Verbo linkar, verbo debugar, verbo codar, né? Então, na verdade, não existe linkar, esse debugar, codar, né? Não existe esse verbo dessa forma, né, no inglês, né? Se você quer usar, falar, vamos codar, né? Vamos debugar, vamos linkar, né? Ou eu vou debugar, eu vou linkar, eu vou, né? No caso ali do I will link, I will debug, I will code, eu vou, né? Então, você não tem, você colocando só o link, você não vai linkar, entendeu? Colocando só o debug, você não vai debugar, não é tipo, ele não funciona dessa forma, tá? E o codar é a mesma coisa, né? I will code, só code não é uma palavra que ela não vai ter um significado que a gente está querendo passar. É isso que eu estou querendo dizer. Assim, esse verbo, nesse caso, esses verbos, gente, o que eu estou querendo dizer é o quê? Isso aqui é errado. Isso não existe em inglês. Beleza? Isso não existe em inglês. Tá? O que existe é isso aqui embaixo, quando você vai falar que eu vou debugar, eu vou linkar, vamos debugar, que é o let's will, né? Let's will link, let's will debug, let's will code. Tá? Então, não existe. Vamos debugar um código. Cara,
o americano, né, o pessoa que nativa em inglês e tal, não vai entender. Ah, vamos codar aqui um código em Python aqui. Nada de vamos codar, vamos debugar, vamos linkar. Isso não existe e infelizmente ninguém vai te entender, beleza? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e se inscrever, tá? Isso me ajuda bastante. Lembrando que a minha intenção aqui é ajudar vocês da melhor forma possível, tanto no inglês como em Power BI, entre outras coisas, tá? A minha intenção é essa, tá? Então, assim, peço desculpas aí se alguém se ofendeu, né? Em relação ao vídeo de hoje, não foi minha intenção, tá? E é isso, pessoal. Até a próxima e valeu!